E aí, pessoal? Bom, vamos lá para a nossa aula de exercício, né? O primeiro exercício aqui envolve a ponte de Wheatstone, tá? Tá dizendo assim, olha, dado o circuito da figura, calcule o valor da resistência Rx, tá aqui o valor da Rx, para a qual o galvanômetro indica 0. Então, olha só, não tá da forma que eu desenhei lá, né, na ponte do Wheatstone, mas essa parte aqui, ó, é a ponte de Wheatstone, tá? O que acontece é que a gente tem aqui dois resistores em série, né? Ó, dois resistores em série aqui, dois resistores em série aqui. Mas aí, se você observar, nós conseguimos desenhar ele dessa forma aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui, ó, deixa eu chamar aqui de ponto A e chamar aqui de ponto B, tá aqui, ó. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Aqui poderia ser essa resistência, tá vendo? 3 ohm. Posso colocar aqui, ó, 3 ohm. Aqui, vamos chamar de ponto 1. Seria esse ponto aqui, ó. Tá? E aqui, opa, desculpa. E aqui seria o ponto 2, tá? Olha lá, em relação ao ponto A, né? O ponto de cima é o ponto 1 e aqui embaixo o ponto 2. Então, esse 4 seria essa resistência aqui. Entre 1 e B, eu tenho uma associação em série. Qual o valor dessa resistência? 2 mais Rx. E aqui, soma, né? Em série, vale 3. E o galvanômetro, deixa eu só trocar a cor da minha caneta aqui. O galvanômetro está aqui, ó, entre A e B. Ele está aqui. Tá? Para ele indicar 0, significa que o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B. Quer calcular o valor de Rx? Como que a gente faz? Se está em equilíbrio, o produto das resistências cruzadas aqui são iguais, né? Então, 3 vezes 3 vezes 3 tem que ser igual a 4, que multiplica 2 mais Rx. 4, que multiplica, abre parênteses, não pode esquecer, né? 2 mais Rx. Correto? 3 vezes 3 dá 9. Faz a multiplicação distributiva aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 4 vezes Rx, 4 Rx. Passo o 8 para cá, ele fica negativo. 9 menos 8 é igual a 4 Rx. 9 menos 8 dá 1. 4 Rx. Rx vai ser igual a 0,25, né? Porque o 4 passa para cá dividindo e 1 dividido por 4 dá 0,25 ohm. Ok? Fácil, né? A ponte do Wheatstone é fácil. Ele só faz essas variações aqui para dar aquela pegadinha, né? Então é só lembrar. Falou que o galvanômetro está me indicando 0, é ponte de Wheatstone. Você só tem que fazer aparecer um trem parecido com esse aqui. Beleza? Valeu? Bom, gente, a segunda questão está dizendo assim: dada a associação da figura abaixo, né, não ao lado, calcule a resistência elétrica equivalente entre os pontos A e B. Essa questão aqui é muito interessante, por quê? Porque se vocês observarem, ela está muito parecida com o desenho, com o esquema, né? Com o diagrama da ponte de Wheatstone, né? Ah, Emerson, mas ali não tem um galvanômetro. Verdade. Mas o diagrama está muito parecido. Então, o ideal é que vocês façam o seguinte quando se deparar com esse tipo de exercício, esse tipo de figura. Está parecida com a ponte de Wheatstone? Verifica se ela não é, porque ela pode ser, tá? Não necessariamente precisa de um galvanômetro aqui, tá? Então, verifica. Como que eu verifico? Multiplica cruzado aqui, ó, vê se dá o mesmo resultado. Porque se for uma ponte de Wheatstone, se ela estiver em equilíbrio,
o produto dos resistores opostos são iguais, não é isso? Então eu vou fazer 3 vezes 8, né? E vou verificar se é igual a 6 vezes 4. E é, né? 3 vezes 8 dá 24 e 6 vezes 4 dá 24. Ou seja, isso aqui é uma ponte de Winston. E significa o quê? Esse resistor aqui, ele não está fazendo nada. Porque se o produto deu igual, significa que o potencial nesse ponto aqui é igual ao potencial nesse ponto aqui. Ou seja, não tem corrente elétrica passando por aqui. Então esse cara aqui não existe para o circuito, tá? Ou seja, esse circuito aqui, você pode considerar ele como sendo isso aqui, ó. Tá aqui o ponto A, tá aqui o ponto B, aqui seria o ponto C e aqui seria o ponto D, ó, tá? 3 ohm, 4 ohm, 6 ohm e 8 ohm. Como é que eu acho a resistência equivalente? Deixa eu só trocar a cor do pincel. Esses dois caras estão em quê? Em série. Esses dois caras estão em quê? Em série. Como que eu acho? Eu somo. Então, a minha figura ficaria simplesmente com um resistor em cima e um resistor embaixo, né? Aqui estaria o ponto A, aqui estaria o ponto B. 3 mais 4, 7 ohm. 6 mais 8, 14 ohm. Certo? E agora, dois resistores em paralelo, né? Eu vou juntar esses dois caras aqui e transformar em apenas um resistor, né? Em apenas um resistor entre A e B, que terá qual valor? Estão em paralelo, a resistência equivalente eu obtenho de que jeito? Produto pela soma. Eu faço o produto pela soma. De quem? 7 mais 14, ou desculpa, 7 vezes 14 dividido por 7 mais 14. Não é isso? Então a resistência equivalente, bom, 7 vezes 14, 4 vezes 7, 28, vão 2, 7 vezes 1, 7, 2, 98, 98 dividido por 21. 98 dividido por 21 dá 4,6666, 4,7 aproximadamente, tá? Ok? É isso, tá, gente? Então, quando você se deparar com um diagrama muito parecido com a ponte de Wheatstone, o interessante é você fazer o teste para verificar se ela não é. Se ela for, esse cara do meio aqui, ele tá ali enchendo linguiça, literalmente, tá? É, na verdade, um exercício de pegadinha, ok? Vamos lá para o exercício 3. Considere a montagem abaixo, composta por 4 resistores R iguais. Ou seja, tá vendo? Tem 4 resistores aqui, todos eles têm o mesmo valor. O exercício só não falou qual é o valor deles, mas eles são iguais. Uma fonte de tensão, que é a bateria. Um medidor de corrente elétrica, que é o amperímetro. Um medidor de tensão, que é o voltímetro. E fios de ligação. O medidor da corrente indica 8 A, de tensão indica 2. Pode-se afirmar que a potência total dissipada nos 4 resistores é aproximadamente quanto? Bom, quando ele fala potência dissipada, eu já penso nessa equação aqui, ó. P é igual a R vezes I ao quadrado, tá? Pode ser que dê para usar π, ou então U ao quadrado sobre R. Mas eu já penso nessa equação aqui, a equação da potência dissipada. E o que acontece? Eu preciso do valor da resistência. Lembra que ele falou que tem 4 resistores, todos eles têm o mesmo valor, mas não falou qual é o valor de cada um, né? E o desenho do jeito que está aqui, parece estranho, né? Vamos transformar ele no esqueminha que a gente está acostumado a usar? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui a bateria, tá? A bateria está saindo lá, né? 2 fios. E aí, olha só, vamos nomear aqui ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4.
Então, saiu um fio, chegou no ponto 1, ele se dividiu, né? Esse que está vindo aqui, chegou aqui, se dividiu novamente. Só que o que acontece? Por aqui passou por um resistor e quando veio por aqui passou por quem? Por um voltímetro. Qual é a característica do voltímetro? Ele tem resistência elétrica infinita, ou seja, não tem corrente passando por ele. Então, no ponto 2 aqui não é uma divisão, né? É simplesmente a ligação de um medidor de DTP. Então, não tem divisão aqui. Consequentemente, não vai ter aqui também, porque não vai ter corrente passando lá e se juntando aqui. A corrente que se dividiu, ela passou aqui, veio e se juntou lá no ponto 4, tá vendo? Então, eu vou sair lá do polo negativo, né? Ó, vou sair do polo negativo. Aí cheguei no ponto 1. Dividiu uma resistência e 3 resistências. Então, dividiu uma única resistência passando por um ponto e depois 3 resistências passando pelo outro ponto. Vou ter que corrigir ali. Deixa eu corrigir aqui. Ficou muito curto. Então, ó, esse cara veio e aí todo mundo se juntou lá no ponto 4, tá vendo? Eles se juntaram no ponto 4, passaram pelo amperímetro, tá vendo? Então tem um amperímetro depois que passou aqui, ó, tá? Então aqui vai ter um amperímetro. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui, ficou meio feio. Aqui então vai ter o amperímetro. Esse amperímetro está fazendo uma leitura de 8 amperes. Então por ele está passando uma corrente elétrica de 8 amperes, fiz para cima, está errado. Polo positivo, então uma corrente de 8 amperes para baixo ali, né? Chegou aqui, passou por essa resistência R, passou por essa resistência R, essa resistência R e essa aqui. E nessa resistência do meio aqui existe um voltímetro. Então aqui, ó, nessa resistência existe um voltímetro, ele está medindo 2 volts, certo? E eu estava trocando a cor da caneta lá, tá, gente? Por isso que eu dei aquela demoradinha ali. Como que eu vou fazer agora para achar? Pensei em usar essa equação aqui para achar o valor de R. Vamos lá. Corrente elétrica 8 amperes, chegou aqui e dividiu a corrente elétrica. A corrente então veio para cá, uma parte dela veio para cá, vou chamar de corrente I1, e uma corrente veio para cá, vou chamar de corrente elétrica I2. Né? Essa resistência toda aqui dá 3R, né? Está em série, então eu tenho uma resistência total 3R e aqui uma resistência R. Essa resistência, então, ela é 3 vezes menor do que a resistência aqui. Se a resistência aqui é 3 vezes menor, significa que a corrente é 3 vezes maior do que a corrente aqui. Então, se a corrente aqui vale X, aqui vai valer 3x. Certo? Porque é inversamente proporcional, né, gente? Então, se por aqui passou X, por aqui vai passar 3 vezes mais. Ou seja, essa corrente de 8 amperes, quando chegou aqui, esse 8 amperes se dividiu em duas correntes, I1 mais I2, sendo que uma é X e a outra é 3x. Ou seja, 4x, x é igual a 8 dividido por 4, x igual a 2. 2 o que? Ampere, porque o x está representando a corrente elétrica. Se eu achei o valor de x, ó, esse cara vale 2 amperes e aqui em cima vai ser 3 vezes isso, então aqui vai ser 6 amperes. E agora eu consigo achar o valor das resistências, né? Por quê? Porque se todas elas são iguais, se esse cara aqui
tem 2 volts e ele está sendo percorrido por uma corrente de 2 amperes, né? Ó, a corrente aqui, ó, é 2 amperes. Esse está sendo percorrido por 2 amperes, esse está sendo percorrido por 2 amperes e esse também. Então, eles estão sendo percorridos pela mesma corrente de 2 amperes. Se aqui é 2 volts, então, se eu achar o valor dessa resistência, eu acho o valor dos outros. Na verdade, eu posso até pensar de outra forma. São todos iguais. Ó, gente. Eles são todos iguais. Os R's são iguais. São percorridos pela mesma corrente elétrica. Significa o quê? Que todos eles vão ficar submetidos à mesma voltagem que foi esse aqui, ó. Se esse aqui está 2 volts, esse também vai ser 2. E esse também vai ser 2. Porque se U é igual a I, se as resistências são iguais e a corrente é a mesma, cada um vai fazer com que o potencial caia o mesmo valor. Então, se esse cara caiu 2, esse também vai cair 2 e esse também vai cair 2. Vou mudar, não vou calcular o valor de R não. Vai ficar mais fácil fazer assim. Então, esse cara também é 2 volts. Esse cara também é 2 volts. Numa associação em série, o que eu faço? Eu somo as DDPs. Então, quanto que vai dar um total aqui a voltagem? Vai dar 6 volts, né? Não é isso? Então, olha, eu tenho aqui, ó, uma DDP total de 6 volts. E esses 3 caras aqui estão em que em relação a esse? Estão em paralelo. Se aqui é 6 volts, aqui também é 6 volts. Não é? E eles estão todos ligados na bateria. Ou seja, se esses aqui estão 6 volts, a bateria é de quanto? 6 volts. Porque daqui até aqui, ó, daqui até aqui, ou daqui até aqui é 6 volts. E o que você tem aqui? O polo negativo da bateria. E o que você tem aqui? O polo positivo da bateria. Então, daqui até aqui é 6 volts, significa que é da bateria, né? Então, vou desistir, não vou fazer aqui não, vai me dar trabalho calcular o valor de R. Está mais fácil fazer por onde? Está mais fácil fazer pelo pio. Por quê? Eu sei qual é a corrente elétrica total. A corrente elétrica total é de 8 amperes. E eu acabei descobrindo que como esses 3 caras são iguais, todos eles vão causar a mesma DDP, eu achei a DDP total, que é 6 volts. 6 vezes 8, 48 watts. 48 watts, letra D, tá? Vocês podem tentar aí fazer. Acha o valor de R. Aqui, ó, usa U igual a I e acha o valor de R. Acha a resistência equivalente e usa RI ao quadrado. Vocês vão chegar no mesmo valor, só que tem muito mais trabalho, né? Então, tá aí a resolução do exercício, beleza? Bom, vamos lá para a questão 4. Está dizendo assim, um gerador de força eletromotriz igual a 24 volts e resistência interna igual a 1 ohm está ligado a um circuito externo. A tensão entre os terminais do gerador é de 20 volts. Letra A. Qual a intensidade da corrente elétrica que o atravessa? Determine a potência gerada por ele, lançada no circuito e dissipada internamente, e a eficiência do gerador. Olha só, o que ele está dizendo? Dizendo que eu tenho um gerador cuja a força eletromotriz é 24 volts. Ele possui uma resistência interna de 1 ohm e ele está ligado a um circuito externo, certo? Que circuito externo é esse? Não falou, só falou que ele está ligado a um circuito externo e falou uma outra coisa. Falou que, olha aqui, ó, a tensão entre os terminais do gerador é 20 volts. O terminal é aqui, ó, é onde ele termina. Está dizendo então que aqui, ficou meio torto ali, mas tá bom, que aqui, ó, você tem 20 volts, tá? E aí quer saber qual a intensidade da corrente? Olha, é só usar a equação do gerador aqui. Letra A
U é igual a E menos RI. A diferença de potencial eu tenho, 20 volts. A força eletromotriz eu tenho, 24. A resistência interna vale 1. Qual é a corrente que passa por ele? Passa esse menos I para cá, fica positivo, certo? O 20 vai passar para cá, vai ficar negativo, então vai ficar 24 menos 20, que vai dar 4 ampere. Pronto, letra A resolvida, a corrente que está passando é 4 ampere. Qual é a potência? Na letra B pede 3 coisas, né? Pede a potência gerada. A potência gerada é PI, que nesse caso vai ser 24 vezes a corrente, que é 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8 e 1, 9. 96 watts é a potência gerada por ele. Ainda pediu para achar a potência lançada no circuito. Então é π. Lançada no circuito é potência útil, tá, gente? A corrente é 4, a voltagem lá fora é 20. Então a potência útil vai ser 80 watts. E pediu para achar a potência dissipada internamente. Quem dissipa a energia ali é a resistência interna, então eu vou fazer R vezes I ao quadrado. A resistência interna é 1 e a resistência é 4. A potência dissipada, então, ou aqui é 4 ao quadrado, né? Estou esquecendo do quadrado aqui. 4 ao quadrado, 16 vezes 1, 16 watts. Lembra que eu falei que a soma, se você for fazer a equação da potência, potência total é igual à potência que foi dissipada mais a potência útil. Olha lá, 80 mais 16 dá 96, tá vendo? Conservação de energia. A potência aqui fora, a potência aqui fora, ela tem que ser a potência gerada menos a potência dissipada pela resistência interna, porque a energia que sobrou para o lado de fora é 80, né? Certinho. Potência total é a potência útil mais a potência dissipada pela resistência. E a letra C pede para achar a eficiência desse gerador. Eu vou apagar o gerador aqui, tá? Para poder fazer a conta, porque meu espaço já acabou, tá bom? E aí, gente, você tem duas opções para achar aqui na letra C a eficiência. Você pode fazer regra de 3, se você quiser, tá? Porque eficiência tem a ver com a relação entre a energia que ele produz e a energia que eu consigo utilizar, tá? Você pode fazer assim, aqui, eu vou fazer com potência, tá? Ele gera uma potência de 96 watts, ou seja, ele transforma 96 joules de energia química em energia elétrica a cada segundo, mas consome 16 joules de energia a cada segundo, sobrando para o circuito externo somente 80. Então você pode fazer assim, olha, 96 watts corresponde a 100% de energia gerada a cada segundo, né? Porque o watts é joules por segundo. O que sobra para o circuito externo? Sobra apenas 80, porque 16 ele mesmo consome. Você pode fazer assim, 80 watts vai corresponder a qual valor? Rendimento ou eficiência? Eu vou colocar por E. Lembra lá de segunda lei da termodinâmica? Eficiência a gente usava a letra E. Multiplica cruzado, né? Eficiência vai ser 80 vezes 100, que dá 8.000. 8.000 dividido por 96.
né? Ou você pode fazer a equação direta, tá? Deixa eu trocar a cor aqui. Você pode fazer eficiência é potência útil sobre potência total, nesse caso aqui a potência do gerador, vezes 100%. Que é exatamente o que eu fiz, né? 80 é a potência útil, 96 é a potência total, vezes 100, que vai dar 8.000 aqui. Se você quiser fazer dessa forma também, vai ficar a mesma coisa, 8.000 dividido por 96, que vai dar quanto? 83,333, tá? 83,3% de eficiência. O que significa isso? Que de toda a energia que ele está produzindo, ele consegue gerar para o circuito externo 83% dela, tá? Então, eficiência é a relação entre a energia total e a energia que sobra para ser utilizada, tá bom, gente? Bom, gente, vamos lá para a última questão, né? Ela está dizendo o seguinte: com a chave SH aberta, a chave SH está aqui, tá vendo? O amperímetro ideal, está aqui o amperímetro, do circuito indica 0,75 A. Fechando a chave, ou seja, fechando aqui, fechando o circuito, a indicação do amperímetro passa a ser 1 A. Calcule a FEM e a resistência interna do gerador, tá? O gerador está aqui, tá, gente? Ó. Aqui está o gerador. Ele quer saber o valor da força da resistência interna e da FEM, tá? Como que eu vou fazer? Ó, com essa chave aberta, o que acontece? Corrente elétrica vai sair daqui. A hora que a corrente elétrica chegar aqui, vai dividir. Uma parte vai vir para cá e a outra vai vir para cá. Como o circuito aqui está aberto, não vai ter corrente para cá, né? A corrente desce reto, vira e vai se encontrar com a corrente que desceu aqui. Ou seja, com a chave aberta, o meu circuito é esse aqui, ó. Tá? Com aquela chave ali aberta, eu vou ter esse circuito aqui. 20 ohm, 10 ohm, 5 e 40. E aí, esses dois caras, isso aqui é um circuito misto, né? Esses dois aqui estão em série, esses dois aqui estão em série, então eu vou juntar esses dois, tá? Vou juntar o de 20 com o de 10, vou juntar o de 5 com o de 40, e eles, quando forem unidos, o que vai acontecer? Eu vou ter um resistor aqui e um resistor aqui em paralelo, né? Então, esse meu circuito aqui, deixa eu voltar para o vermelho, esse meu circuito vai virar isso, ó. Apenas um resistor em cada ramo ali. Qual o valor? Qual vai ser o valor? Em série, como é que eu acho a resistência equivalente? Eu somo. Então, aqui vai dar 30 ohm, né? E se eu juntar aqui, vai dar 45 ohm. Correto? Em paralelo, como é que eu faço para achar a resistência equivalente em paralelo? Produto pela soma. Então, vamos fazer. Resistência equivalente é 30 vezes 45 dividido por 30 mais 45, né? Então, a resistência equivalente vai ser 30 vezes 45, 3 vezes 5 dá 15, vai 1, 3 vezes 4, 12, e 1, 13, então dá 1.350, dividido por 75. E 1.350 dividido por 75 dá 18. 18 ohm. Essa é a resistência equivalente, né? Ou seja, esse meu circuito, vou lá para cima, esse meu circuito, ele se resumiu a isso aqui, ó. Aqui está a bateria, né? Onde está a FEM
e a resistência interna. Aqui embaixo está a resistência que eu calculei lá embaixo, que é 18 ohm. Tem um amperímetro, né? O amperímetro está aqui, ó. Tá? Deixa eu só apagar ali para não ficar muito feio. Aqui vai estar o amperímetro. Por que eu sei que o amperímetro está aqui? Porque o amperímetro, olha lá, ó, dividiu, se juntou, o amperímetro está antes do polo negativo do gerador. O polo negativo do gerador está aqui, então está antes. Ele está medindo uma corrente elétrica de 0,75, tá? Então é isso que eu tenho. Como que eu vou fazer? Eu vou usar a equação do gerador. U é igual a E menos RI. Lembrando que U é R vezes I. E esse U aqui é do lado de fora do gerador, né? Ele é do lado de fora do gerador. Qual é a resistência que eu tenho do lado de fora do gerador? 18. Qual é a corrente elétrica que está medindo? 0,75. Qual é o valor da FEM? É o que eu estou querendo saber. Qual é o valor da resistência interna? É o que eu estou querendo saber. Qual é o valor da corrente? 0,75. Aí eu vou fazer a multiplicação, 18 vezes 0,75, né? Que dá 13,5. É igual a FEM, que eu quero saber, menos 0,75 vezes R. O que aconteceu, gente? Eu estou com duas incógnitas. O que eu preciso fazer para resolver? Eu preciso de duas equações. Então, típico, esse aqui é exercício típico de geradores. Pede para você achar o valor da FEM e da resistência interna. E aí você precisa montar sistema, né? Então, eu tenho aqui uma equação. Como eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Qual vai ser a outra equação? Quando eu fechar a chave. Porque quando eu fechar a chave, a corrente elétrica mudou, tá vendo? Eu tenho uma outra situação, né? Então, observe que eu não tenho mais espaço aqui, então eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar só essa parte aqui, eu vou precisar dela depois, 13,5, que é igual a E menos 0,75Rzinho. Eu vou apagar aqui para fazer agora com a chave fechada. Então, agora tudo limpo. Voltando então ao raciocínio, então agora eu vou fechar a chave, ó. Fechando aqui, o meu circuito agora, ele vai ser assim, ó. Literalmente, tá? Porque agora eu vou ter dois resistores aqui, ó, que estão em paralelo, e aí aqui fechou o circuito, né? Então aconteceu isso aqui, ó, tá? Então agora eu tenho esse resistor aqui de 20 ohm, eu tenho esse resistor aqui de 5 ohm, o de 10 e o de 40 ohms aqui. Outro circuito, tá vendo? Quando eu fechei aqui, já mudou completamente do que era anteriormente. Agora eu tenho dois em paralelos, dois em paralelo. E aí eu tenho que resolver isso aqui. Vamos resolver? Então, vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou juntar aqueles dois ali, vou juntar aqueles dois ali, né? Vou juntar esses dois e vou juntar esses dois. Vamos fazer produto pela soma. Vamos fazer pro primeiro aqui. Vai ser 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5. 20 vezes 5 dá 100. 100 dividido por 25, 4 ohm, né? Agora eu vou fazer, então aqui, ó, esses dois aqui, ficou um de 4 aqui, um de 4 ohm aqui. Agora eu vou fazer esses dois. É o produto pela soma. Vai ser 10 vezes 40, que dá 400, e 10 mais 40. Então vai ficar 400 dividido por 50. 400 dividido por 50 dá 8, tá? Dá para fazer até de cabeça.
ok? Ó, vou fazer aqui do lado, tem espaço. Então vai ficar assim, ó. Vai ser 10 vezes 40 dividido por 10 mais 40. Né? Então vai ficar 400 dividido por 50, que dá 8. Aí esses dois estão em série, eu vou somar. Né? Então o meu circuito, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, o meu circuito agora vai ficar assim. Eu tenho aqui a pilha, aí eu juntei, né? Se eu juntar esses dois aqui vai dar 12, né? Porque eles estão em série, eu somo, é isso? Em série eu somo, então aqui dá 12, aqui está a resistência interna, aqui está a força eletromotriz, e aqui está o amperímetro. Deixa eu apagar aqui para poder desenhar o amperímetro. Aqui está o amperímetro, então. E esse amperímetro agora está medindo 1 ampere, tá vendo? Ele está medindo 1 ampere. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou usar a equação do gerador. U é igual a E menos RI. U é do lado de fora, então eu vou fazer U igual a I. E menos RI. Essa resistência do lado de fora, que agora é 12. A corrente agora é 1. A força eu ainda não sei, a força eletromotriz, nem a resistência interna. E essa corrente aqui é 1. Certo? 12 vezes 1 dá 12, que é igual a E menos R. Né? Pronto, eu estou aqui com a minha segunda equação. Aí eu vou escrever ela aqui de baixo. Ó. Então vai ficar 12, que é igual a E menos Rzinho. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Tá? Porque como tem um E positivo, tem dois E's positivos aqui, se eu subtrair vai dar 0, eu consigo achar o valor de Rzinho. Tá bom? Então vai ficar 13,5 menos 12, que dá 1,5. E menos E dá 0. Menos 0,75 menos R. Né? Ó, deixa eu fazer aqui. Menos 0,75. R menos R, né? Menos vezes menos vai dar mais, né? Menos vezes menos vai dar mais. Então vai ficar menos 0,75 mais 1, ok? Vai dar 0,25. 0,25 R. O 0,25 passa para cá dividindo, vai ficar 1,5 por 0,25, que vai dar 6 ohm. O 0,25 está multiplicando, passar para cá dividindo, tá, gente? E aí 1,5 dividido por 0,25 dá 6. E o valor da FEM? Como é que eu faço para achar o valor da FEM? 12 é igual a FEM menos R, só que agora eu sei o valor de R. O valor de R agora é 6. 6 negativo passa para cá, fica positivo, fica 12 mais 6. 12 mais 6 dá 18, que é igual a FEM. Ou seja, a força eletromotriz é de 18 volts. A resistência interna é 6 e a força eletromotriz é 18. Resolvido o exercício, ok?